Olá, queridos alunos do curso de Pedagogia. Na aula anterior, falamos sobre o tema Educação, Comunicação e Tecnologia. Vimos que a evolução científica e a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e da comunicação. Hoje falaremos sobre a segunda unidade do nosso caderno didático, que é sobre mídias e educação. Antes de iniciar, gostaria de salientar a importância da leitura do caderno didático, bem como a participação nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Agora, iremos dar continuidade à nossa disciplina. Então, vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? A presença da tecnologia na sociedade não é um fato novo. Está nas salas de aula há muito tempo. No ambiente escolar, usamos tecnologia o tempo todo. Não só quando usamos computadores, mas vídeo, máquina fotográfica, retroprojetor. O quadro giz, caneta e lápis também são tecnologias. Como vocês podem observar, no contexto de vida de vocês, hoje em dia, as crianças passam mais tempo em frente à televisão ou ao computador do que na escola ou com a família. E também na escola, elas estão passando grande parte do tempo diante do computador. As escolas têm investido em tecnologia e anunciam os laboratórios de informática como um grande diferencial qualitativo para atrair as crianças. Não existe escola que não disponha de algum recurso tecnológico, dos mais convencionais até computadores e internet. Com isso, é preciso refletir sobre o papel do educador neste contexto. Segundo Morin, todos nós somos educados pela mídia. E o que compreendemos como mídia é o conjunto dos meios de comunicação. O rádio, a televisão, a internet, o jornal e as revistas são meios de comunicação. A esse conjunto de meios chamamos de mídia. Quando Morin diz que somos todos educados pela mídia, ele quer dizer que ficamos a maior parte do tempo diante da televisão ou do computador, tendo nossas opiniões formadas por esses meios de comunicação. A televisão traz valores como, por exemplo, a questão da conscientização de preservação do planeta, campanhas contra as drogas, mas percebemos que algumas coisas, ao invés de educar, deseducam ou alienam. Portanto, qual é o papel da educação neste processo? Qual é o papel da mídia e da educação? A mídia é um segmento da educação, é uma linha dentro do processo educacional que tem a função de cuidar dessa educação pela mídia e da educação para a mídia. Assim, nossos objetivos nesta unidade são, vejam aí na tela de vocês, identificar as características da comunicação pela mídia, compreender a influência desses veículos sobre os modos de ser e comportar dos cidadãos, possibilitar aos acadêmicos condições para que se tornem usuários críticos e criativos das tecnologias e não meros consumidores das mesmas. A revolução tecnológica tem alterado nossa forma de estar no mundo e trata da integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa que, pela primeira vez na história, integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana. A integração entre textos, imagens e sons no mesmo tempo e espaço, em condições abertas e de baixo custo, muda consideravelmente a comunicação e, consequentemente, a cultura. Castells nos fala que a difusão da televisão após a Segunda Guerra Mundial alterou a estrutura e a organização dos meios de comunicação, que foram adaptados para atender às audiências televisivas. Observem neste slide. O que vocês veem? O sistema dominado pela televisão constituiu-se em um meio de comunicação de massa, à medida que envia uma mensagem de alguns emissores para uma audiência de milhões de receptores ao mesmo tempo.
Vivemos em um ambiente de mídia. Somos fundamentalmente informados pelos meios de comunicação, sendo a televisão o principal deles, e agora também a internet. Para Castells, a mídia é a expressão de nossa cultura, e nossa cultura funciona principalmente por intermédio dos materiais propiciados pela mídia. Enquanto o processo de comunicação se efetiva através da interação emissor-receptor para a interpretação da mensagem, a televisão, como um grande meio de comunicação, caracteriza-se por ser um sistema de mão única, que não possibilita a interação. Apesar da audiência maciça, a televisão tem determinado uma audiência segmentada e diferenciada. Existe uma evolução de uma sociedade em massa para uma sociedade segmentada, resultante das novas tecnologias de comunicação que enfocam a informação especializada, diversificada, tornando a audiência cada vez mais segmentada por ideologias, valores, gostos e estilos de vida. Com a chegada do computador, e principalmente com o avanço da internet, a audiência pôde se libertar e se manifestar. A tecnologia digital permitiu, além da compactação e transmissão de todos os tipos de mensagens, inclusive sons, imagens e dados, a possibilidade de o usuário navegar através do hipertexto. Tais avanços têm alterado também as formas de aprender e de ensinar em todas as sociedades. Diante dessas perspectivas, é importante compreender, como educadores, como os sujeitos se apropriam das novas tecnologias educacionais que o avanço tecnológico vem colocando à nossa disposição e como as instituições escolares, principalmente aquelas que se dedicam à educação virtual, vão se apropriando destes instrumentos e integrando-os às suas práticas. Como disse Morin, somos todos educados pela mídia, embora não somente por ela. Portanto, deve ser na escola que devemos compreender e incorporar a linguagem da mídia, desvendando seus códigos, suas possibilidades expressivas e possíveis manipulações. A partir do estudo sobre a mídia, podemos desenvolver habilidades para compreender seus processos comunicacionais e persuasivos, resistir a eles quando for o caso e utilizá-los como colaborativos. Como já dissemos anteriormente, a mídia nos educa e influencia nossa maneira de ser, de pensar e de comportar. Assim sendo, também devemos ser educados para utilizá-la, e é exatamente nisso que a nossa sociedade está falhando. Nós somos educados pela mídia, mas não educamos para a mídia. Nas propagandas veiculadas nos canais de televisão, há uma mensagem que impõe, sutilmente, a ditadura do pensamento único. Nós temos que pensar em roda de samba, na farra, não devemos pensar no aquecimento global, não podemos discutir política e não podemos refletir sobre a atual conjuntura do processo econômico do país. Não se vê, no Brasil, nenhuma propaganda na televisão propondo uma análise sobre a questão econômica, sobre as influências das multinacionais no país. Os programas televisivos desviam a nossa atenção para outras questões menos relevantes, de menor importância. Entretanto, é preciso refletir esse tipo de questão. Estamos expostos à mídia. Muitas vezes, a mídia, com suas propagandas, acabam nos ludibriando e, neste processo, acabamos ficando alienados e impotentes. Assim, perguntamos: o que você, como professor, pode fazer para mudar este cenário? Centrar nos seus alunos e, tendo em vista que eles serão os cidadãos do futuro, deve prepará-los para que eles possam compreender o que está acontecendo e participem efetivamente dessa sociedade. Para centrar nestes usuários, é necessário entender a forma como cada aluno aprende e adequar métodos e estratégias de ensino. Cada pessoa tem uma maneira de aprender. Cada um interpreta o mundo de acordo com suas experiências.
é preciso que se tenha percepção de como os alunos aprendem e, nesse processo, deve-se adequar as estratégias e os métodos de ensino. Não podemos nos esquecer de que as novas gerações são nativas digitais, enquanto a maioria dos professores são imigrantes digitais, ou seja, estão aprendendo a usar a tecnologia para se comunicar. As crianças, atualmente, já nascem sabendo utilizá-la. Desde bebê, a criança começa a receber os estímulos audiovisuais, quando a mãe liga o rádio ou a TV em propagandas infantis, quando a mãe entrega a ela o controle remoto. A criança descobre que pode mudar de canal, aumentar e diminuir o volume, utilizando o controle. Com 1 ano de idade, ela ganha um carrinho de controle remoto e depois um videogame. Assim, elas se tornam nativos digitais, pois já nascem utilizando a tecnologia. Utilizam com grande habilidade os recursos mais avançados e sofisticados da informática. É preciso entender como as crianças se apropriam da informação, como as mesmas são processadas e de que maneira transformam essa informação em conhecimento. Não se pode perder de vista as finalidades da educação, que é formar cidadãos para exercer sua cidadania. Assim, é preciso distinguir indivíduo de cidadão. Para Paulo Freire, educar é um processo que eleva o indivíduo à condição de sujeito, isto é, aquele que tem consciência social. Então, cidadão é um sujeito porque tem consciência social. Essa consciência nos permite compreender onde estamos, quem somos, para onde vamos e de onde viemos, e, principalmente, compreender o processo no qual estamos inseridos. Assim, a nossa consciência deveria nos possibilitar, diante da compra de um produto, refletir sobre a real necessidade do mesmo ou se é o produtor que está me instigando a comprá-lo. Considerando que o papel primeiro da educação é formar cidadãos para a vida em sociedade, os alunos precisam ter condições de desenvolver estratégias para a apropriação crítica e criativa de todos os recursos técnicos à disposição nesta sociedade. Assim, a função do professor, na perspectiva da mídia e educação, é fazer com que os alunos e as famílias reflitam de forma crítica sobre as influências dos meios de comunicação em nossas vidas. A mídia possui algumas contribuições que nos ajudam no processo de emancipação em que estamos vivendo. A utilização dessas mídias ajuda as crianças a organizar e planejar o tempo, as tarefas, os testes, a preencher formulários e adquirir competências técnicas e teatrais. É perceptível que as crianças que têm muito contato, principalmente com a televisão e agora com a internet, desenvolvam algumas habilidades. Segundo Patrícia Greffield, em seu livro O Desenvolvimento do Raciocínio na Era Eletrônica, o videogame, os programas televisivos, a internet e o computador podem ajudar no desenvolvimento do raciocínio e do pensamento. Então, esses meios podem contribuir para o nosso processo de aprendizagem. Mas os meios eletrônicos também podem causar malefícios. Crianças que ficam diante da televisão, sozinhas, sem um adulto por perto, com uma visão crítica, acabam criando uma ideologia de mundo a partir das informações dos meios de comunicação. Isso é alienação. As mídias também criam manias, dependência e isolamentos. Muitas vezes, as crianças se desligam da realidade física e socioafetiva. O perigo está no fato de essas crianças acabarem vivendo mais em um mundo virtual, como salas de bate-papo e MSN. Assim, acabam tendo mais amigos virtuais e poucos amigos presenciais. Nós somos homens e não máquinas. Portanto, necessitamos de contatos físicos e sociais. Por isso, educamos em sociedade, sendo o nosso processo educacional, antes de tudo, social. Hoje, quase todas as crianças e jovens brasileiros possuem Instagram, Facebook ou Twitter.
passam grande parte do tempo atualizando seus perfis e álbuns de fotos e interagindo em comunidades virtuais ou com seus tweets. Será que aquelas pessoas também são suas amigas no presencial ou somente no virtual? O problema no mundo virtual é que podemos criar uma identidade, podemos demonstrar uma personalidade que não somos no momento presencial. Atrás da máquina tem o ser humano, mas o ser humano pode criar uma outra personalidade. Existem comunidades virtuais 3D, como o Second Life, em que as pessoas criam uma segunda identidade e vivem no mundo virtual, onde é permitido ser o que quiser. Essas possibilidades têm contribuído para o aumento do número de crimes de pedofilia, por exemplo. As pessoas criam uma identidade de crianças da mesma idade e acabam convencendo as outras. Daí o crime acontece. Como podemos ver, se as mídias trazem contribuições, junto também trazem problemas, dificuldades e até crimes. Temos que estar atentos a isso. Como educadores, precisamos pensar em algumas questões. Como a escola poderá contribuir para que todas as nossas crianças se tornem usuárias criativas e críticas dessas novas ferramentas, e não meras consumidoras compulsivas de representações novas de velhos clichês? Como podemos contribuir para que os nossos alunos, de fato, possam assistir à televisão, usar a internet de uma forma criativa e não ficar só absorvendo todas as mensagens? Como pode a escola pública assegurar a inclusão de todos na sociedade do conhecimento e não contribuir para a exclusão de futuros ciberanalfabetos? Hoje na internet podemos fazer amigos, compras, vendas e estudar. Podemos fazer quase tudo o que fazemos no espaço presencial. Para Pierre Lévy, um filósofo francês, neste espaço da internet, onde estudamos, compramos, vendemos, conhecemos amigos, pessoas e lugares, está sendo gestada uma nova cultura, uma nova maneira de ser e de estar. Está surgindo uma nova linguagem e um novo comportamento, a cibercultura. Hoje existe uma nova linguagem na internet e a estamos usando nos aparelhos de celulares, com uma simplificação do KD por KD e do você por VC. Vejam neste quadro alguns ideogramas muito utilizados na internet. E como ficamos nessa nova cultura? Somos imigrantes digitais, então. Como temos analfabetos da língua, passamos também a ter os ciberanalfabetos, que são pessoas que não sabem utilizar essa nova linguagem da internet. E como vão ficar essas pessoas no futuro, já que não sabem utilizar o computador? Serão excluídas? Mais uma forma de exclusão em nossa sociedade? Diante dessas questões, temos que pensar no nosso papel de educadores, comprometidos com a promoção do cidadão. Douglas Kellner chama a nossa atenção para o importante papel da educação neste processo de mudança. Ele defende a multialfabetização, ou seja, não podemos hoje ficar presos somente ao aprendizado da escrita da língua. Temos que aprender a ler o mundo, como diz Paulo Freire. Precisamos ler as mensagens que estão por trás dos meios de comunicação, ler o que está atrás de uma manchete, ler o que está na propaganda do jornal, o que está na propaganda da televisão, ver um programa de televisão, uma novela ou um site na internet. Então ele diz que a educação precisa cultivar uma variedade de novos tipos de alfabetizações para tornar a educação relevante. O grande risco está no fato de que ficamos concentrados no trabalho em sala de aula, em torno dos livros e jornais, mas esquecemos que nossos alunos vão ter acesso a outras leituras, chamadas por Paulo Freire de leitura de mundo. Portanto, precisamos refletir o papel do professor neste processo.
Segundo Kellner, as novas tecnologias estão alterando todas as partes de nossa sociedade e cultura. Precisamos compreendê-las e utilizá-las tanto para entender quanto para transformar os nossos mundos. Kellner acredita que é possível reconstruir a educação, tornando-a capaz de reagir melhor frente aos desafios de uma sociedade democrática e multicultural. Então, qual o nosso papel? É, de fato, preparar essas crianças, os nossos alunos, para compreender e utilizar essas tecnologias para transformar o mundo, ou seja, para não serem manipulados ou para não continuarem a ser manipulados. Fala-se muito dessa educação mediática, mas nada de fato foi feito. Fazer a alfabetização crítica da mídia seria um projeto que estimularia a participação e o trabalho conjunto de pais, filhos e educadores. Para superar este desafio, ele sugere que assistir a shows de televisão ou filmes juntos poderia promover discussões produtivas entre os assistentes, aguçando-lhes a percepção de que está por trás de um texto midiático. Não é somente colocar o filme para as pessoas assistirem, é assistir a eles com comentários e discussões, vendo as diferentes nuances apresentadas. O professor, ele não pode dizer que não assiste à televisão. Ele precisa assistir para poder contribuir para o aumento da criticidade desses alunos, evitando a manipulação da mídia. Para Kellner, a alfabetização midiática envolve o desenvolvimento de concepções interpretativas e críticas. Então, o que devemos fazer? Desenvolver essa interpretação e essa crítica, engajando-nos no levantamento de textos midiáticos e particularmente desafiadores, que abarquem uma discussão cuidadosa de critérios críticos e especificamente morais, pedagógicos, políticos ou estéticos. Então, a alfabetização midiática, crítica, envolve a ocupação de uma posição acima da dicotomia de protetor ou censor. Não julgar não é dizer se está certo ou errado, mas possibilitar a reflexão do certo e o porquê de se estar certo. Se está errado, por quê? Se está errado, do ponto de vista de quem? Se está certo, do ponto de vista de quem? Quem está por trás disso? Qual o interesse nessa questão? O que a televisão nos mostra hoje? A lei do Gerson. Observe os programas como Big Brother Brasil. Apesar de sabermos que tudo é manipulado, as pessoas falam uma coisa, mas por trás tramam. A nossa vida é um Big Brother. Em um determinado momento, temos uma postura. Em outros momentos, temos outra. A vida real ela é assim. E o programa consegue representar isso muito bem. Kellner chama também atenção para a alfabetização, considerando a multimídia. Quando defende as múltiplas alfabetizações, chama a nossa atenção para a necessidade de sabermos ler a imagem, o som e a sua combinação, ou seja, a multimídia e suas subjacências. Observe que o marketing da cerveja Skol, ao produzir a propaganda, considerando as características do povo brasileiro, combina sons, imagens e movimentos. Imagens que mexem com os nossos sentimentos, interesses e necessidades combinadas com o ritmo da música. A propaganda não diz verbalmente, beba Skol, ela é a melhor. Mas quando se chega a um bar, qual é a primeira cerveja que se pede? Por que a Skol? Porque é a cerveja que desce redondo? E quem definiu que Skol é melhor que Kaiser? Que Skol é melhor do que Antártica? E a Brahma? A mídia. Preste atenção no que a mídia faz conosco. Fique atento às mensagens que a propaganda transmite. Ela cria em nós, através do jogo de imagem, que coisas redondas são coisas boas e coisas quadradas são coisas ruins. Máquina de calcular, relógio, livros de química, arquivo, tudo é ruim. E o som? É alucinante. O brasileiro gosta de ritmo, e isso vai criando a ideia que acaba indo para o nosso subconsciente e internalizamos isso. Assim, a Skol passa a ser considerada a melhor cerveja. Paulo Freire chama a nossa atenção para a leitura do mundo, para lermos o que está por trás. Será que, de fato, aquele é o melhor produto? Será que, de fato, precisamos dele?
O que é mais importante? Trabalhar para comprar aquele produto ou trabalhar para promover a emancipação de outras pessoas? O que é mais importante? São coisas em que devemos pensar. Então, temos dois grandes desafios: educar para a mídia, pois temos que ser educados, e educar nossos alunos para utilizar os meios de comunicação. Temos, devemos e podemos utilizar os meios de comunicação para educar. Você, prezado acadêmico, percebe a contradição? Educar para ver e educar utilizando. Esse é o nosso desafio. Como é que eu vou contribuir para o processo de hominização dos meus alunos, utilizando os meios de comunicação para ler e não para ser manipulado? Como proceder para que faça uma leitura interpretativa e crítica? Como podemos utilizar isso e desenvolver esse senso crítico? Esse é o nosso desafio. Nós, educadores, devemos criar espaços para o uso das novas formas de linguagem, mídias repletas de imagens, movimentos e sons, e o diálogo entre elas, de modo a ajudar os alunos a trazerem a sua realidade cotidiana para a sala de aula e a se expressarem conforme seu mundo. Isso ajudará a desenvolver o olhar crítico do aluno sobre o complexo jogo de poder e marketing que sutilmente permeia os meios de comunicação. É preciso uma educação de qualidade para que os aprendizes consigam atribuir significado às informações e utilizem as tecnologias para resolver problemas de sua vida e de seu contexto. É preciso ressignificar as ideias de Paulo Freire para o mundo digital, criando condições para que os alunos tenham condições de ler o mundo digital e reescrever a sua própria história. E, por outro lado, a mídia impressa, a televisão, o vídeo, o rádio, a internet, a hipermídia são ótimos recursos para mobilizar os alunos em torno de problemáticas atuais e despertar-lhes o interesse para iniciar estudos temáticos e desenvolver projetos. Para isso, é importante conhecer quais as características principais das mídias disponíveis. É o que veremos nas próximas unidades. Agora vocês irão assistir a um filme que retrata justamente sobre o que acabamos de falar, sobre as tecnologias e globalização. Rafinha, produzido em 2007 por Gustavo Donda e a equipe da TV1 e apresentado na primeira conferência Web 2.0. Vamos assisti-lo? E aí, pessoal, gostaram do filme? Se você ainda não tinha entendido o que estava acontecendo ou quer resumir tudo para alguém, este é um ótimo vídeo sobre a revolução da comunicação e na economia causada pelas mudanças tecnológicas. Para encerrar nossa segunda unidade, proponho um pequeno exercício para fixar o nosso aprendizado. Reforço a importância de vocês lerem cada capítulo do caderno didático à medida que vamos avançando com o conteúdo, para que a gente possa resolver todas as nossas atividades, ok? Agora, vejam comigo, aí na tela de vocês. Como a educação está relacionada com as mudanças sociais, tecnológicas e culturais da nova sociedade da informação e comunicação? Como você analisa o papel da sua escola frente às mudanças? Quais os principais desafios? Você se sente preparado para ensinar e aprender na sociedade da informação e comunicação? Em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. Então vamos às respostas? Espero que vocês tenham realizado bem a atividade. A questão 1. Como a educação está relacionada com as mudanças sociais, tecnológicas e culturais da nova sociedade da informação e comunicação? Considerando que o papel primeiro da educação é formar cidadãos para a vida em sociedade, os alunos precisam ter condições de desenvolver estratégias para a apropriação crítica e criativa de todos os recursos técnicos à disposição dessa sociedade. Assim, a função da escola e do professor, na perspectiva da mídia e educação, é preparar os alunos
para compreender e utilizar essas tecnologias para transformar o mundo, ou seja, para não continuarem a ser manipulados. É fazer com que os alunos e as famílias reflitam de forma crítica sobre as influências dos meios de comunicação em nossas vidas. A discussão sobre as influências das mídias na sociedade ajuda a desenvolver o olhar crítico do aluno sobre o complexo jogo de poder e marketing que sutilmente permeia os meios de comunicação. É preciso educação de qualidade para que os aprendizes consigam atribuir significado às informações e utilizem as tecnologias para resolver problemas de sua vida e do seu contexto. Na questão 2, como você analisa o papel da sua escola frente às mudanças? O papel da escola muda em função do momento histórico, refletindo em sua estrutura os acontecimentos sociais e econômicos de uma determinada época. Então, é na escola que devemos compreender e incorporar a linguagem da mídia e desenvolver habilidades para compreender seus processos comunicacionais e persuasivos, resistir a eles e utilizá-los como colaborativos. Portanto, o papel da escola é, de fato, preparar as crianças e jovens, os nossos alunos, para que se tornem usuários criativos e críticos dessas novas ferramentas, para compreender e utilizar essas tecnologias para transformar o mundo, ou seja, para não serem manipulados ou para não continuarem a ser manipulados. Na questão 3, quais os principais desafios? O progresso tecnológico representa um desafio às instituições educacionais quando se trata de oferecer um ensino de qualidade, condizente com as necessidades de uma sociedade em constante transformação. Temos, então, 2 grandes desafios: educar para a mídia, pois temos que ser educados, e educar nossos alunos para utilizarem os meios de comunicação. Compreender como podemos utilizar os meios de comunicação e desenvolver o senso crítico para não sermos manipulados. Esse é o nosso desafio. Educar numa sociedade em mudanças rápidas e profundas nos obriga a reaprender, a ensinar e a aprender, a construir modelos diferentes dos que conhecemos até agora. Na questão 4, você se sente preparado para ensinar e aprender na sociedade da informação e comunicação? Não há uma resposta certa, não é mesmo? Propusemos uma autoavaliação nessa questão para que cada um de vocês reflitam sobre como estão inseridos nessa sociedade. Se são usuários críticos e criativos das tecnologias ou se são meros consumidores das mesmas. E se têm a percepção de como os alunos aprendem e, nesse processo, sabem adequar as estratégias e os métodos de ensino. Lembrando que as novas gerações são nativos digitais, enquanto a maioria de nós, professores, somos imigrantes digitais. Aguardo todos vocês no nosso fórum da Unidade 2, do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá.